Por essa noite maravilhosa que o Senhor tem nos permitido a estar aqui adorando, glorificando o nome do nosso Senhor. Nesse momento eu quero convidar você para se colocar de pé e abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 17. A leitura se dará do versículo 11 até o versículo de número 19. Lucas capítulo 17, versículo 11 até o versículo 19, assim diz a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. E ao vê-los, ele disse: vão, mostra-se aos sacerdotes. Aconteceu que, seguindo pelo caminho, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus então perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Então ele disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Você pode tomar seu assento. Palavra do nosso Senhor Jesus, registrada aqui no Evangelho de Lucas. Meus irmãos, você conhece muito bem essa história. Jesus está a caminho de Jerusalém, muito provavelmente já indo em direção àquilo que seria, ou como foi, o destino da sua morte. Jesus está partindo para Jerusalém, e no meio do caminho então, alguns eventos vão acontecendo, e entre esses eventos acontece esse caso. Jesus está na fronteira de Jerusalém, aliás, de Galiléia e também de Samaria. Você bem lembra do problema que existia entre os judeus e os samaritanos. Havia uma rixa entre esses dois grupos, e Jesus está passando ali. E então, numa certa distância, 10 leprosos gritam, clamam, chamam pelo nome de Jesus, pedindo piedade. Jesus encontra esses homens e, mesmo à distância, dá uma ordem para eles: vão e se apresentem aos sacerdotes. No meio do caminho, eles foram purificados. E aí, apenas um regressou e agradeceu a Jesus pelo o bem que o próprio Jesus lhe deu. Jesus então pergunta: cadê os outros 9? Somente esse estrangeiro veio agradecer. Então Jesus disse: levanta-se, a tua fé te salvou. É importante a gente perguntar quais são as lições que Lucas, ao compartilhar conosco essa história, quer nos ensinar. Quais são os princípios em que eu, como discípulo de Jesus, em que eu, que amo o meu mestre, devo reter esses ensinos, guardar no meu coração e também praticar? É o desafio nessa noite, a gente tentar descobrir, por meio dessa história, por meio desse evento, encontrar o caminho que Deus está nos oferecendo, para que então, como crentes, como discípulos do Senhor Jesus, possamos aprender um pouco mais da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, você sabe muito bem que naquele período não havia remédio, não havia solução para esse problema da lepra. Aquele que fosse contaminado por essa doença tinha que se retirar do convívio social e estar distante do ajuntamento da cidade, dos encontros normais, e ficar bem à distância em razão da sua doença, para não contaminar as outras pessoas. Essa contaminação poderia ser da própria doença, e na perspectiva dos judeus,
isso trazia também uma impureza espiritual. Então, uma pessoa que tinha que lidar com essa doença, ela tinha vários obstáculos a serem superados. A própria doença, que não tinha cura, e todos os desdobramentos que isso trazia de forma social. E aí você bem sabe, isso não para apenas na vida ou nos relacionamentos sociais. Muito provavelmente isso também afetava as emoções, o psicológico e assim por diante. E havia um certo, além do rigor de se manter à distância, todo um preconceito para aquela pessoa que havia sido contaminada pela lepra. E para que a cura então fosse realizada, somente um milagre, somente um evento extraordinário, fora da explicação humana, que pudesse então resolver quem tinha que lidar com o problema da lepra. Então, de forma já de cara, para mim e para você, um princípio importante: há dilemas que são impossíveis para nós humanos, mas que são plenamente possíveis para Deus. Amém? Amém, igreja? Você e eu, como discípulos de Jesus Cristo, nós não podemos lidar com o nosso Salvador apenas de forma distante, apenas como uma pessoa que afaga as minhas emoções, ou que Jesus, como alguns tentam interpretar, como alguém intelectualmente avançado na sua época, uma pessoa muito inteligente, ou que tinha uma capacidade diferenciada. Sim, Jesus de fato era diferenciado da sua época, possuía uma inteligência que transcendia a capacidade humana. Tudo isso porque Jesus é o próprio Deus que se encarnou e entrou na nossa história. Você bem sabe que Deus criou um mundo plenamente perfeito, harmônico, belo. No entanto, o pecado, a queda humana, a queda dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, corrompeu essa criação bela de Deus, quebrou a harmonia que Deus havia estabelecido. A queda provocou distorções na nossa vida pessoal, na nossa vida relacional uns com os outros, na nossa relação com Deus. O pecado trouxe rupturas, quebras, inclusive na nossa própria saúde. Cristo Jesus então entra na história a fim de trazer uma novidade, trazer uma boa notícia, que é o Evangelho, de que aquilo que o homem é incapaz de resolver, todos esses dilemas que o pecado trouxe, Cristo Jesus é a única solução para a nossa resposta. É Cristo Jesus então que resolve, e que isso será plenamente satisfeito quando Ele voltar pela sua segunda vez e consumar todas as coisas, levando o seu povo para habitar no novo céu, uma nova terra, onde não haverá mais rupturas, não haverá mais distorções, não haverá mais quebras nos relacionamentos. O seu problema físico, o seu problema emocional será plenamente resolvido na consumação de todas as coisas. No entanto, hoje eu e você já podemos, através de Jesus Cristo, desfrutar desses benefícios, embora ainda não plenamente. Mas o fato é que toda complicação que o pecado trouxe, e que o homem tenta resolver, e se vê desesperado por não dar conta, Jesus Cristo, Ele entra na história e resolve. Por isso que tem problemas que são impossíveis para nós. Tem situações que eu e você, por mais que nos esforcemos, amados irmãos, somente lançando nos pés do nosso Redentor Jesus Cristo, é que o nosso coração pode encontrar respostas. E esse texto então é uma prova disso.
Esse texto nos mostra que Deus, em Cristo Jesus, tem todo o poder para resolver as nossas loucuras, os nossos absurdos, os nossos problemas, as nossas sujeiras que às vezes nós mesmos provocamos e não conseguimos dar conta, ou de outros problemas que nos surpreendem, que nos pegam despercebidos e que a gente não consegue resolver, mas Cristo Jesus tem todo o poder infinitamente para resolver. Uma outra vez, eu usei esse mesmo argumento para defender aquele texto onde os discípulos estavam diante de uma tempestade. Homens experientes, homens que entendiam do negócio com muita capacidade, mas se depararam com uma circunstância, com uma tempestade, que nem toda experiência foi capaz de resolver aquela situação. E surpreendentemente Jesus está dormindo, descansando. E os discípulos então desesperados acordam o mestre, e parece que Jesus tem um senso de humor além da dose, que nos surpreende. Ele, homens de pouca fé. Como assim, Jesus, pouca fé? Estamos diante da morte, ela está a fim de nos devorar. Mas porque Ele tem todo o poder, Ele imediatamente ordenou que o vento se acalmasse, que aquela tempestade cessasse, e houve bonança. Num outro evento, você lembra, Jesus caminha sobre as águas, de maneira que quando os discípulos o avistaram à distante, ficaram espantados. É um fantasma. Não, é o próprio Senhor Jesus. E Pedro então vai em direção a Cristo, mas por ser falho, por ser homem, o temor tomou conta do seu coração, ele começa a submergir, mas o Salvador estava diante dele e o resgatou, tirando fazendo que aquele homem levantasse, saísse daquele desespero, enquanto ele submergia entre as águas. Só Jesus tem respostas para dilemas na nossa vida, meu irmão, minha irmã. Veja, esses homens estão com lepra, uma doença que naquela época incurável, e Deus, na sua infinita misericórdia, interviu na vida daqueles homens, trazendo cura, fazendo algo extraordinário, onde a capacidade humana não consegue chegar, mas Deus no seu poder chega. E o que nos surpreende é que, de acordo com os critérios daquela época, a pessoa que fosse curada de uma doença desse tipo, ela tinha que ir até o sacerdote. O sacerdote então, ele meio que examinava a pessoa para constatar de fato que aquela pessoa estava curada, e que então ela pudesse regressar para o convívio social, inclusive participar dos eventos religiosos daquela época. Mas o surpreendente, você já percebeu isso, que enquanto eles se dirigiam até o sacerdote, o evento extraordinário acontece, tirando qualquer explicação humana para o agir de Deus. Eu me lembro daquela conversa que Abraão tinha com os anjos de Deus, e quando os anjos prometem, você vai ser pai. E aí Abraão, meio que embaraçado com a situação, com a sua idade já avançada, já de velhice prolongada, como isso pode acontecer? E os anjos fazem uma pergunta categórica e transbordante de poder. Eles dizem: há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Meus irmãos, nós servimos um Deus que é o Criador de toda essa constelação e de coisas infinitas que eu e você não encontramos respostas. Mas Ele, no seu poder, Ele criou, Ele é o Criador de todas as coisas. Por isso nós cantamos: toda a honra, toda a glória e todo o louvor seja dado a Deus, o nosso único Deus, o Deus Todo-Poderoso. Aleluias, glória a Deus, meus irmãos, glória a Deus. É um privilégio, não porque você é um merecedor disso, mas é um privilégio para cada um de nós, nessa noite, estarmos aqui, diante dEle, o adorando, o glorificando, o exaltando, dando toda a honra, todo o louvor a esse Deus plenamente perfeito, e
e que tem todo o poder para resolver as nossas demandas que a gente não dá conta. Esses homens estão com problemas, um problema sério de saúde. Eu não quero aqui, meus irmãos, fazer presepadas como alguns líderes religiosos fazem. Mas eu creio que Deus pode sim, hoje, no seu dilema de saúde, Ele resolver. Não tenho a menor dúvida disso. Assim como também não tenho a menor dúvida que, mesmo sem resolver imediatamente, aqui e agora, os nossos dilemas, lá no Calvário, Ele já resolveu, porque embora eu e você temos que dar com vários embaraços, vários problemas, há um dia em que tudo isso findará, tudo isso terminará, tudo isso ficará no passado, e eu e você entraremos na mansão celestial, e lá viveremos diante dEle, eternamente e plenamente restaurados para a glória do nosso Deus. Meus irmãos, eu vi uma frase do pastor Ricardo Agreste que ele diz o seguinte, que a vida cristã é você caminhar com os pés aqui na história, mas com a sua cabeça lá na eternidade. Sabe o que isso significa? Amanhã, segunda-feira, você vai levantar, vai trabalhar, vai fazer os seus afazeres, vai ter que resolver o que você tem que resolver. Mas com a expectativa, Jesus, eu não estou dando conta mais. Vem, Senhor, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Essa é a expectativa e que o Novo Testamento constantemente nos mostra. Se você encontrar, pelo menos nas cartas do apóstolo Pedro, Pedro está lidando com uma comunidade, ou algumas comunidades, que estão lidando com problemas seríssimos. E qual é a solução que Pedro dá? Olha para a eternidade. Aguarde o dia da vinda do nosso Senhor, porque nós somos o povo santo, de propriedade exclusiva dEle. Aguarde esse grande dia, esse grandioso dia. O apóstolo João, o último apóstolo que ficou vivo entre nós, ele é levado para a ilha de Pátimo, e Deus, de forma surpreendente, sobrenatural, lhe dá o privilégio de ter algumas visões de como se dará o fim das coisas. E João, na sua expectativa de escrever e colocar em palavras o que ele está vendo, ele faz uso de retóricas, de símbolos, para tentar explicar do maravilhamento que ele vê, da igreja triunfante, da igreja vencendo, da igreja superando todos os males por causa do nosso Redentor Jesus Cristo. E ele, nos últimos capítulos de Apocalipse, descreve então a Jerusalém celestial, a nossa morada eterna, a nossa casa, onde lá de fato descansaremos. Ele escreve isso para uma igreja que está lidando com perseguição, problemas, afrontas. Então eu e você caminhamos aqui na história, mas com a cabeça onde? Na eternidade. Eu gosto de brincar, já falei aqui outras vezes, quando você está no trem lotado, na sexta-feira, ou no ônibus lotado, e você está ali em pé, o trem parou, 5 horas da tarde o trem parou, e aí você, meu Deus do céu, quero chegar em casa logo descansar. É essa a expectativa do crente, ele está ali, suportando a aflição, mas com a expectativa, Senhor, eu quero chegar em casa. Senhor, eu quero um descanso, eu quero a minha mansão celestial. Nós devemos anelar por essa eternidade, porque o nosso Salvador Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, já conquistou para nós. Então vejam, eu creio piamente que Deus tem poder para resolver os nossos problemas físicos, mas eu tenho uma resposta também, que mesmo Ele não resolvendo hoje, já está resolvido lá na cruz do Calvário, onde Ele pagou toda a nossa dívida e já comprou a nossa reserva para a mansão celestial. Outros problemas a gente pode levantar aqui, meus irmãos. Há pessoas que podem estar lidando com problemas emocionais, porque esses homens fisicamente estavam doentes, eles tinham que sair do convívio social, se alojar em algum lugar distante da cidade, lidando com pessoas enfermas, talvez num grau pior, lidando com pessoas que estavam com uma doença pior do que a dele.
sem expectativa de regressar para o convívio social, para a sua família, seus filhos, esposa, marido, ou nos seus afazeres, na sua satisfação, no cumprimento do seu dever, psicologicamente, pessoas estavam afetadas por isso. Esses homens estavam afetados, possivelmente por estarem reclusos do convívio natural que nós temos. E é possível que hoje também nós tenhamos pessoas aqui assim. Eu gosto daquela música, apesar de uma frase muito forte, que o cantor, a letra diz o seguinte: de que adianta estar vestido de branco, se tem no rosto um sorriso amarelo. Isso me faz lembrar as festas de fim de ano, né? De pessoas todas vestidas de branco, no meio da festa, mas o sorriso está amarelo, porque o coração, a alma, por alguma razão, está em frangalhos. É possível que tenhamos pessoas aqui assim, mas saiba que nós estamos diante de um Deus que tem todo o poder, absolutamente, de até nas nossas emoções, aquelas que a gente nem contou para ninguém, mas Deus sabe, e Ele está mais interessado de lidar com elas, de resolver isso, do que nós mesmos. Por isso, nessa noite, meu irmão, minha irmã, independente do dilema que você esteja vivendo, saiba que nós estamos diante de Jesus Cristo, aquele que tem o poder infinitamente mais do que a gente pode imaginar, e que somente Ele pode resolver, e tem toda a capacidade de resolver, nem que por isso seja por os recursos que nós vemos no dia a dia, através de tratamentos, através de pessoas especializadas, que por meio desse recurso, Deus também continua atuando e curando muitas pessoas das suas enfermidades. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nós devemos exaltar o nome do nosso Deus. Veja que os 10 foram curados. O versículo 15 diz que um deles, quando viu que estava curado, voltou. Muito provavelmente esse homem não chegou nem ir ao sacerdote para atestar que de fato estava curado. Possivelmente ele deve ter olhado para o seu corpo, seus braços, seus membros, e percebeu que não havia mais resquício daquilo que o atormentava, daquilo que pesava, daquilo que machucava, daquilo que feria o seu corpo físico, mas também a sua alma. E na medida que ele se deparou com aquilo, então ele se deu conta de algo extraordinário acontecendo, de Deus atuando, de Deus intervindo na sua história, de Deus mudando a sua história, de Deus ou então resgatando a sua dignidade, a sua identidade. Ele voltou dando glória a Deus em alta voz, aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus. Quero perguntar a você, que vitória você pode dar glória a Deus? Já disse também outras vezes, que a gente precisa fazer sempre um exercício de memória. Deus, muitas vezes, faz algo extraordinário na nossa agenda, e aquele dia fica marcado, para que eu e você, ao olhar para trás, sejamos lembrados do que Deus fez na nossa história. Então você vai no Antigo Testamento, existem algumas festas, que não era apenas para alegrar o povo, também era, Deus é um Deus de festa, mas aqueles eventos, era para marcar na agenda, onde anualmente o povo se recordava do braço poderoso de Deus, da intervenção poderosa de Deus, de fazendo algo extraordinário na vida daquele povo. Então eu te pergunto, o que você pode hoje resgatar de algo extraordinário que Deus fez? Talvez não precise ser algo extraordinário, algo que você percebeu nitidamente que Deus agiu na sua vida, na sua história. Meus irmãos, isso não pode ficar indiferente na nossa vida. Isso deve nos levar a um ato de dar glória a Deus, uma ação. Veja que o verbo está mostrando de forma nítida a ação daquele homem ao perceber a cura na sua vida, ele dando glória a Deus em alta voz. Alta voz. Além disso, um ato contínuo, ele ainda prostra diante dos pés de Jesus,
e lhe agradece. Meus irmãos, precisamos fazer esse exercício. Onde Deus tem agido na minha vida, ou Ele agiu, ou então eu não estou vendo a ação de Deus. No entanto, por conhecer esse ser tão perfeito, tão maravilhoso, eu sei que Ele está na minha vida. Talvez é uma crise financeira, que você está coçando a cabeça sem saber como dar conta, como resolver, ou outra razão que você está vivendo, ou que você viveu, e percebeu nitidamente a mão poderosa do Salvador. Amados irmãos, isso deve nos levar a adorar a Deus, glorificar a Deus, prostrar-se diante dEle e agradecer. Vida cristã é caracterizada por devoção de gratidão ao Senhor. Você crente em Cristo Jesus, a sua fé não pode ser levada em conta naquilo que Deus pode fazer por você. A vida cristã é caracterizada por aquilo que Deus já fez, Deus já agiu, Deus já atuou, e por isso, independente do cenário, nós damos glória e honra e louvor a Ele. Somos uma comunidade de adoradores. Presta bem atenção nisso, olha para mim, o pastor Vanderlei, olha para mim, presta atenção. Somos uma comunidade de adoradores. E isso é muito diferente, e eu peço a sua atenção, de clientes. Clientes raramente agradecem pelo serviço que lhe prestam. Ele está ali para ser servido. Ele senta, ou volta ao balcão, pede o que ele quer, e fica aguardando. E quando recebe, muito mal dá um obrigado, vira as costas e vai embora. E muitas vezes, nosso relacionamento com Deus está assim. Nós não manifestamos nenhuma gratidão, a não ser que Deus venha atender os nossos caprichos, as nossas vontades, o nosso eu, o nosso ego. Você já parou para pensar na trajetória dos apóstolos? No português da rua, os perrengues que esses homens tiveram que passar. Você lembra muito bem da história do apóstolo Paulo, o fim do apóstolo Paulo, dos nossos irmãos em Cristo que foram mortos de forma terrível, por amor e por servir a Cristo Jesus. Repito, meus irmãos, vida cristã é caracterizada por adoração. Adoração, independente do cenário, nós adoramos e agradecemos a Deus. Nós não estamos aqui como clientes, num restaurante, esperando que Deus nos sirva o melhor que nós desejamos, e a gente sai, sem ao menos dizer obrigado. Aquele homem se depara com algo extraordinário na sua vida, da intervenção milagrosa de Deus na sua vida. O que ele faz então? Ele se prostra, ele adora. Igreja do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, discípulos, servos e servas do Senhor Jesus, nutra no seu coração a gratidão a Deus. Talvez você vai dizer para mim: pastor, eu ainda não tenho motivos nenhum para agradecer a Deus. Eu só tenho um que é suficiente. Ele morreu na cruz em seu favor. Você merecia toda a condenação ao inferno. Se hoje Deus abrisse imediatamente esse chão e nós fôssemos engolidos ao inferno, de maneira alguma ele seria injusto, de maneira alguma. Mas graciosamente Deus renova a sua misericórdia todos os dias na nossa vida. Cabe a eu e você então, meus irmãos, toda a humildade, simplicidade da vida, nutrir no nosso coração o quê? Gratidão, adoração. Igreja do Senhor Jesus, seja grata a Deus. Dominicalmente tem que faltar espaço nos bancos, tem que faltar espaço. Você acotovelar o outro aqui, me dá licença, eu quero sentar primeiro, porque eu vim adorar o meu Senhor. Eu vim prestar culto àquele que deu a vida em meu favor, que me resgatou do principado do inferno, me tirou do cativeiro, me libertou, me deu uma nova vida, e agora já garantiu a eternidade.
A história do acotovelar é brincadeira, tá, gente? Aquele homem é grato a Deus. Você sabe a história. 9 não reconheceu. Não reconheceram. Continuaram seguindo a sua vida. Obrigado. Talvez nem obrigado aconteceu aqui, né? Seguiram a sua vida, seguiram a sua jornada. E assim a gente tem brincado do que é ser cristão. Viemos ao domingo, vemos Deus agir, falar através da palavra, através do louvor, ou de alguma circunstância que Deus nos abençoa. A gente chega na segunda-feira, o que a gente faz? Esquece completamente a existência de Deus na nossa vida. Esquece completamente. Deus misericordiosamente nos presenteia com um novo dia, seja ele nublado, com chuva, ou seja com um sol bonito sobre nós. Ele nos dá condições de ir e voltar. A gente permanece seguindo essa vida rotineiramente, mas sem levantar um pio de voz para agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele tem derramado em nossa vida. Deixamos isso para o domingo. E olhe lá, amados irmãos, precisamos aprender com esse homem que o texto identifica como samaritano. E você lembra do problema que existia entre judeus e samaritanos? Samaritanos eram conhecidos como os traidores, aqueles que se contaminaram com outras religiões, se venderam para outros deuses, abandonaram o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, serviram a outros deuses, que de fato isso aconteceu, mas isso lá atrás. Mas a gente tem esse preconceito que vai se perpetuando e a gente vai aplicando esses preconceitos na vida de outras pessoas. E fulano de tal é de lá, fulano de tal é de cá, fulano de tal vem de lá, ou então a gente vai perpetuando essas ideias equivocadas. Mesmo ele sendo samaritano, tendo aprendido talvez sobre outras divindades, naquele instante, quando Jesus encontra-se com ele, e ele sente no seu próprio corpo o efeito da graça de Deus de transformar, não houve dúvida no coração dele. E se dirigia a Jesus, dando glórias a Deus, e imediatamente também se curvar a Ele, em gratidão. Repito, cristão, a vida cristã é caracterizada por adoração, gratidão. As outras religiões que vão nos ensinar, ou incentivar que sirvamos a outras divindades, de acordo com os nossos interesses, das nossas próprias satisfações. Se a divindade me dá, então eu vou lá e faço alguma coisa para ela, ofereço uma oferenda a fim de ganhar algo em troca. No Evangelho não, isso não acontece. Já recebemos antes de oferecer qualquer outra coisa. Por fim, meus irmãos, o versículo 18 diz: não se achou nenhum que voltasse e desse glória a Deus, a não ser este estrangeiro. Que uma coisa interessante, que fala da nossa intencionalidade com a evangelização. Embora o texto só se dirigiu àquele homem na sua ação de dar glórias a Deus, e que a gente não vê, pelo menos aqui, ele de alguma forma contando para outras pessoas o que Deus havia feito na sua história, mas veja, o interesse de Jesus por pessoas estranhas, pessoas que fogem das nossas categorias de preferência, pessoas que têm hábitos, costumes, alguns valores, comportamentos bem contrários do que a gente imagina. Quem esteve aqui há 2 domingos atrás, e se eu não me engano um domingo passado também com o pastor João, há 2 domingos eu preguei na parábola do Deus pródigo e não do filho pródigo. E aí nós falamos com tanta frequência de que Deus gosta de gastar, porque a palavra pródigo significa gastão, aquele que é benevolente em excesso, aquele que gosta de gastar realmente. Mas na história, o texto fica claro que quem gasta de verdade é o próprio Deus. E Jesus está fazendo questão de dizer isso, de mostrar isso de forma muito clara. Deus gasta a sua graça, gasta no sentido de dar, de oferecer a sua graça, a sua misericórdia.
E Jesus conta essa parábola porque ele estava conversando com pecadores e publicanos. Você lembra? Publicanos eram judeus que traíam o próprio povo. Eles cobravam impostos do próprio povo para servir ao Império Romano. E eles faziam isso de forma ainda pior, que eles tiravam além do necessário para tirar uma parte para si. Então os publicanos eram odiados entre os judeus. Mas é com essa gente que Jesus está conversando, é com os pecadores, que naquela época eram pessoas que não queriam saber de religião, queriam levar a vida da sua forma maneira, queriam levar a vida do seu próprio jeito, não queriam saber da lei de Deus. Mas é com essa gente que Jesus está dialogando, é com essa gente que Jesus está se relacionando, embora discordando do seu comportamento, mas Jesus acolhe essas pessoas. E a parábola é contada porque os fariseus, os estudiosos da palavra, estão furiosos com Jesus, porque olha para ele e vê ele comendo com essa gente, se relacionando com essa gente, tendo contato com essa gente que não deveria acontecer. Jesus nos ensinando então que ele não está preocupado nos limites que as nossas vontades colocam. Aquele ali é funkeiro, aquele ali é pagodeiro, aquele ali gosta de farra, aquele ali é assim. E a gente vai colocando esses limites, e a gente vai se enclausurando dentro de uma bolha, sem contato com essas pessoas, sendo que a missão da igreja, meus irmãos, é ir em direção aos perdidos, é resgatar os estrangeiros, pessoas que têm hábitos diferentes dos nossos, pessoas que pensam os mais absurdos, mas uma vez que eu e você estávamos nesse grupo, mas Cristo Jesus nos resgatou, somos encorajados a fazer o mesmo em favor dessas pessoas. Então nós aprendemos aqui do tamanho da graça de Deus, aliás, do poder de Deus, de fazer o impossível que nós não conseguimos fazer. Além disso, nós percebemos que aquele homem foi alvo da graça de Deus, e isso levou a um comportamento de adoração, de devoção a Deus. Mas o terceiro ato dessa mensagem, eu quero te encorajar a você ser um mensageiro das boas novas de salvação de Jesus Cristo. A você estar engajado em falar do amor de Deus. Tire do seu coração os preconceitos que nós humanos levantamos. E aquele ali vive na boca de fumo. Aquele ali, a gente vai colocando esses estigmas humanos contrários à palavra. Fomos resgatados por Deus, meus irmãos, regenerados por Deus para servi-lo em adoração a Ele, mas a palavra também nos encoraja a ir em direção, em resgatar, em compartilhar essa graça abundante de Deus aos perdidos, aos estrangeiros, pessoas que têm comportamentos dos mais variados que a gente encontra no mundo que nós vivemos. A missão também é uma outra característica dos cristãos. Poucas religiões, como o cristianismo, encontram-se nessa categoria de evangelizar, de catequizar, de falar do amor de Deus, de ganhar pessoas. Muitas outras não. Você vê aí o candomblé, você não vê quem é do candomblé, quem é de outras religiões, evangelizando as pessoas. Eles não têm esse interesse. Nós sim, somos chamados para isso. A essência da igreja é servir a Deus em adoração a Ele, mas conectada na missão de resgatar as pessoas a quem Deus nos colocou, ou quem Deus nos deu contato. Eu te pergunto, quem lá no seu trabalho é um leproso? E que você internamente quer se ver distante? E esse homem tem algumas chagas, algumas doenças, umas feridas que fedem, que me fazem manter distante dele. Sim. E você foi chamado a este mundo a quê? Você foi chamado, você faz parte de um povo, você faz parte de um exército que intencionalmente agem para a glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta como pecadores,
quando leprosos, pessoas das mais variadas características e doenças, se convertem, rendem-se em sua vida diante do Criador. Por isso então eu concluo com isso, meus irmãos. Seja um discípulo de Jesus, uma discípula de Cristo, que olha para os seus dilemas, para os seus problemas particulares, você se percebe, eu não dou conta, mas o meu Deus, Ele tem poder para poder resolver. O meu Deus tem poder para resolver. Por meio disso então, seja um crente grato, seja um crente que adora, seja um crente que louva a Deus, seja um crente que nutre no seu coração a adoração a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Nutra isso no seu coração. É um exercício que eu e você precisamos fazer, meus irmãos. Infelizmente a gente às vezes leva a nossa vida no passivo. Deixa a vida me levar, deixa Deus fazer, deixa Deus intervir, deixa Deus... Não! Deus já interviu, Deus já mudou a sua história, Deus já te resgatou do lamaçal de pecados. Agora eu e você somos participantes, juntamente com o Espírito Santo, no processo de santificação, no processo de maturidade do nosso coração, de maturidade na nossa mente, daquilo que nós pensamos. E para isso é necessário os nossos exercícios, as nossas ações, onde intencionalmente a gente reúne a família para orar, a gente ora no particular, a gente se junta em comunidade para adorar a Deus. Em tudo isso, em todo esse movimento, Deus vai nutrindo o nosso coração. Mas o que é necessário? Eu e você agimos em relação a isso, como esse homem fez. E por fim, intencionalmente resgatar. Pede a Deus, Senhor, não faço ideia quem eu posso evangelizar. Ora, pedindo a Deus, Senhor, quem eu posso orar? Por quem eu posso interceder, para que o Senhor colocar na minha vida e eu evangelizar, para eu ser instrumento do Senhor em resgatar, para que, sei lá, no meio da vida, no meio da circunstância, como aqueles leprosos se depararam com o Senhor, gritaram para o Senhor, pediram piedade, faça isso na minha vida, que eu seja um instrumento do Senhor para a transformação desses leprosos que andam no meio da nossa sociedade. Que Deus seja louvado, meus irmãos, na sua vida, onde nós intencionalmente façamos isso para a glória de Deus.